Foi-se o tempo, ficou a história. Oiê, eu sou a Mia Castro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu faço questão de contar para você histórias da humanidade, mitológicas ou não, para você ouvir até pegar no sono. Hoje eu vou te contar sobre o mito de Perséfone, a mulher que dividiu o destino entre a luz da primavera e a sombra do submundo. Uma história que atravessou séculos como símbolo de renascimento, perda e retorno. Eu já te peço logo de início que se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma forcinha pra mim, se inscrevendo, curtindo, comentando e sugerindo histórias que você queira me ouvir contar. Não se esquece também que esse conteúdo é para você ouvir, não assistir. Então desliga ou abaixa a tela do seu celular, apaga as luzes do seu quarto e vamos começar. A história de Perséfone começa muito antes do seu nome ecoar na boca dos homens. Começa na vastidão suave onde os deuses caminhavam em meio às brumas douradas do mundo antigo, quando cada flor era mais nítida, cada estação mais profunda, cada silêncio mais cheio de significado. Antes de ser rainha, antes de ser símbolo, ela era apenas uma jovem passeando pelos campos, envolta por uma luz que parecia brotar da própria pele. Filha de Deméter, a deusa da terra fértil, Perséfone carregava no olhar a promessa de renovação. Onde ela pisava, brotavam cores, como se o mundo quisesse lhe fazer festa. Havia nela a inocência do que ainda não conhece, o peso das escolhas e, ao mesmo tempo, a serenidade de quem, mesmo sem saber, já é parte essencial do tecido da vida. Dizem que Deméter aguardava como se guarda um sopro de ouro em meio ao vento. Era a filha única, o elo mais precioso entre a deusa e o mundo mortal. Deméter não permitia que a escuridão se aproximasse daquela que representava seu mais íntimo reflexo, e por isso a mantinha perto, orientando-a para longe dos perigos que rondavam o mundo dos deuses e dos homens. Mas Perséfone, como toda a juventude, tinha o olhar voltado para o horizonte. Havia algo na vastidão que a chamava, algo suave, quase imperceptível, como se a própria terra estivesse lhe dizendo que um dia ela precisaria ir além. Naquele tempo, o Olimpo vibrava com movimentações silenciosas. Cada deus em seu domínio exercia poder sobre o mundo e no submundo Hades reinava sozinho. Ele governava as sombras, guardava os mortos e zelava pelo equilíbrio que mantém tudo o que vive em perpétua dança com aquilo que já se foi. Apesar de sua imagem temida, Hades não era cruel, era apenas austero, distante, incapaz de colorir sua existência com o dourado das flores que cresciam na superfície. Mas no silêncio profundo do seu reino havia uma saudade que ele nunca confessou aos outros deuses, a saudade da luz. E um dia, que está para sempre gravado na memória dos mitos, essa saudade encontrou forma, gesto e nome quando seus olhos viram Perséfone. A cena se passa em um campo onde as flores dançavam ao vento com delicadeza quase ritualística. Perséfone estava com outras jovens, brincando entre cores e perfumes. Ela se abaixava para colher uma flor que parecia mais viva do que todas as outras, uma flor que ninguém havia visto antes e que brilhava como se tivesse sido moldada pela própria aurora. Alguns dizem que essa flor foi colocada ali propositalmente. Outros afirmam que era apenas o destino se manifestando. Mas quando Perséfone estendeu a mão para tocá-la, a terra tremeu, abriu-se em silêncio profundo e das profundezas ergueu-se a carruagem de Hades, puxada por cavalos negros como a noite sem lua. Perséfone, surpreendida, não teve tempo de fugir. Hades a tomou nos braços, não em brutalidade, mas em urgência, como quem encontra aquilo que nem sabia que estava procurando. Ela foi levada consigo para o reino que ficava além de qualquer luz, e naquele instante a terra chorou. O vento mudou seu sopro. Os pássaros suspenderam o canto. A flor que Perséfone segurava murchou, ainda entre seus dedos. O mundo sentiu a falta dela antes mesmo que Deméter soubesse do ocorrido. Quando a deusa percebeu que a filha não voltaria para casa, o mundo parou. Deméter buscou por toda parte, caminhou pelas florestas, subiu montes, consultou rios e ventos, implorou aos deuses e ameaçou o céu, mas nenhum deles sabia ao certo ou preferia não se envolver.
O silêncio se tornou sua única resposta, e esse silêncio se transformou em tristeza. E quando Deméter entristecia, o mundo se curvava com ela. Os campos secaram, o trigo deixou de brotar, as árvores ficaram vazias, e o frio tomou conta das terras onde antes havia calor. Os homens temeram pela fome e os deuses temeram pela oração que deixava de chegar aos seus altares. Foi então que o Sol, que tudo vê, decidiu contar a verdade. Foi ele quem contou a Deméter que Perséfone havia sido levada por Hades. Foi ele quem revelou que a jovem agora estava no submundo, numa terra onde a luz não alcança. A notícia caiu sobre Deméter como gelo, e pela primeira vez, não como deusa, mas como mãe, ela sentiu a dor que atravessa e rasga, a dor do desaparecimento, do desconhecido, do que foi arrancado sem aviso. Seus pés se recusaram a germinar vida sobre eles, e assim a terra mergulhou na primeira grande invernia. Enquanto isso, no submundo, Perséfone acordava em um lugar que parecia suspenso entre o silêncio e a eternidade. Não havia vento ali, mas havia movimento. Não havia sol, mas havia brilho. O submundo não era uma prisão feita de horrores como muitos imaginavam. Era um reino ordenado, composto de rios que carregavam memórias, de campos onde os espíritos vagavam em paz, de espaços onde as vozes do passado ecoavam de maneira suave. Era um espaço onde nada morria, porque ali tudo já havia morrido. E era também um reino de beleza sombria, mas ainda assim, beleza. Da mesma maneira que a noite é bela, mesmo quando não apresenta estrelas. Hades observava Perséfone com reverência silenciosa. Ele não sabia como lidar com a presença luminosa naquela sombra infinita. Ao mesmo tempo, algo nele se transformava. Pela primeira vez, o submundo parecia menos frio. A presença da jovem iluminava cavernas antigas e o som de seus passos fazia ecos que pareciam sorrisos guardados nas paredes. Perséfone, no entanto, sentia saudade da mãe, da luz e da superfície. Em seu peito havia uma sensação de deslocamento, como se ela tivesse sido plantada em solo estranho. Com o passar dos dias, algo delicado começou a brotar dentro dela. Não era aceitação completa, nem era resistência absoluta. Era como se uma semente tivesse sido colocada em seu coração. Uma semente que não sabia se deveria germinar ali ou esperar uma nova primavera. O submundo, com sua quietude, parecia ouvir seus pensamentos, e as sombras se moldavam para não assustá-la. Hades, embora a tivesse trazido consigo sem aviso, tratava-a com cuidado. Era um cuidado estranho, antigo e tímido. Ele oferecia-lhe espaço, silêncio e presença, 3 coisas que juntas formam uma espécie de repouso. Na superfície, Deméter continuava a vagar. Cada passo seu deixava rastros de gelo. O mundo murchava lentamente. Os mortais rezavam, mas suas preces se perdiam no ar. Nada poderia florescer enquanto Perséfone estivesse longe. Era como se a própria vida tivesse sido levada junto com a jovem, e o planeta aguardasse o seu retorno para respirar novamente. Os deuses, incomodados com a devastação que afetava também seus domínios, finalmente decidiram agir. Zeus, que era ao mesmo tempo pai de muitos e senhor do Olimpo, compreendeu que não poderia permitir que o mundo morresse. Ele chamou Hermes, o mensageiro, ele que atravessa os limites com leveza, e pediu que descesse ao submundo para negociar o retorno de Perséfone. Hermes, sempre ágil e diplomático, aceitou sem hesitar. Era o único capaz de caminhar pelas sombras sem ser tocado por elas. Quando Hermes chegou ao submundo, encontrou Perséfone contemplando o rio que leva as memórias. Ela escutava o murmúrio das águas como quem escuta um segredo. Ao vê-lo, a jovem sentiu o vento de casa, mesmo que ele não estivesse ali. Hermes explicou-lhe a situação com suavidade, dizendo que Deméter clamava por ela e que o mundo se desfazia em sua ausência. Perséfone sentiu o coração apertar. Ela queria voltar. Queria a mãe, queria a luz, queria o perfume das flores que sempre a acompanhavam. Mas enquanto ela escutava Hermes, Hades se aproximou. Ele não discutiu,
Não ergueu a voz, não tentou impedi-la de partir. Em vez disso, ofereceu-lhe algo simples, uma romã, a fruta que cresce no limite entre a vida e a morte, a fruta que guarda em cada semente um universo de significados. Dizem que Perséfone sentiu o chamado daquela cor profunda, daquele sabor que parecia conter a própria essência da eternidade. Sem saber das consequências, ou sabendo, mas aceitando, ela comeu algumas sementes, e esse gesto tão pequeno selou seu destino, pois aquele que prova dos frutos do submundo, ainda que por um instante, passa a pertencer a ele. Hermes compreendeu a gravidade do ato, mas ainda assim levou Perséfone de volta à superfície, onde Deméter esperava. O reencontro entre mãe e filha foi tão intenso que dizem que o calor desse abraço foi capaz de derreter a neve que cobria os campos. A terra despertou como se tivesse sido tocada pelo sol pela primeira vez. Flores começaram a brotar mesmo antes que os pés de Perséfone tocassem o solo. O mundo voltou a respirar. Mas o destino, sempre cuidadoso em manter seus equilíbrios, precisava impor sua ordem. Perséfone havia comido as sementes e por isso ela não poderia permanecer completamente na superfície. Zeus então propôs um acordo. Perséfone passaria parte do ano com Deméter, trazendo a primavera e o verão, e parte do ano com Hades, no submundo, trazendo o outono e o inverno. Assim, a vida e a morte se alternariam em eterno ciclo e o mundo encontraria ritmo e sentido. A partir desse instante, Perséfone deixou de ser apenas filha, tornou-se símbolo da dualidade que habita todas as coisas, tornou-se ponte entre luz e sombra, tornou-se promessa e retorno, e sua história continuou a ecoar, atravessando eras, sussurrando que tudo que parte um dia retorna de outra forma, que toda queda guarda em si a semente da ascensão, e que mesmo na escuridão, pode revelar caminhos que a luz não revela. A história de Perséfone não termina no instante em que o acordo foi firmado. Na verdade, é a partir desse momento que o seu mito se desdobra em significados mais profundos, aqueles que atravessam as fronteiras do tempo e se instalam como metáforas silenciosas dentro de cada pessoa. Porque Perséfone, ao dividir sua existência entre a luz e a escuridão, passou a ensinar algo que nem os deuses ousavam dizer com tanta clareza, que toda vida é feita de ciclos e que há sabedoria em permitir que cada ciclo cumpra o seu curso. Quando Perséfone voltou à superfície pela primeira vez, o mundo a recebeu com um brilho quase cerimonial. Era como se cada folha soubesse seu nome, como se cada pétala quisesse celebrar o retorno daquela que, mesmo sem intenção, era o pulso vital da natureza. Deméter caminhava ao lado da filha, e seu olhar, antes tomado pela dor, agora brilhava com uma alegria tão profunda que parecia estender-se até o horizonte. A proximidade entre elas criava uma aura luminosa que fazia brotar vida, mesmo onde antes havia apenas silêncio. E foi nesse período que surgiram os primeiros rituais de celebração em honra a elas. Os mortais, observando o retorno súbito da fartura, perceberam que havia algo sagrado naquela presença que iluminava o mundo. As colheitas floresciam, os rios corriam mais claros, os frutos pendiam das árvores com generosidade e todos entendiam que aquela abundância era, de alguma forma, o reflexo do reencontro entre mãe e filha. Era como se o planeta, reconhecendo o afeto que as unia, se pusesse a dançar sob a luz da primavera, agradecido por sentir novamente o toque quente da vida. Mas conforme os dias passavam, Perséfone percebia algo curioso dentro de si. Havia uma nostalgia pela superfície, sem dúvida, mas também existia uma memória suave, quase imperceptível do submundo que ela havia deixado. Não era saudade no sentido comum, era mais como uma sensação de que uma parte sua permanecia ativa lá embaixo, como se o seu nome ainda ecoasse entre sombras e rios silenciosos, chamando-a de volta para completar o ciclo que fora determinado pelo destino.
Perséfone, sem dizer nada, carregava em si duas paisagens, a superfície dourada e o reino profundo onde o tempo parecia dormir. Deméter, por outro lado, vivia cada momento como se fosse único. Quando caminhava ao lado da filha, sentia a alegria de um reencontro que beirava o sagrado. Mas algo dentro dela também temia a proximidade do dia em que Perséfone precisaria partir novamente. Era uma angústia que tentava esconder, como quem tenta preservar o brilho da luz sem deixar que a sombra se aproxime. E ainda assim, a sombra persistia em lembrar que o ciclo continuaria porque nada poderia impedir o movimento do tempo. À medida que os meses passavam, Perséfone caminhava pelos campos com uma serenidade que encantava todos que a encontravam. Ela tocava as flores com delicadeza, como se quisesse agradecê-las por estarem esperando por ela. Observava o comportamento dos animais que pareciam se aproximar em confiança. Sentia a brisa deslizar sobre sua pele como um beijo da superfície, e cada instante parecia carregado de profundidade, como se o mundo lhe ensinasse sobre a beleza do retorno. Havia nela uma maturidade recém-nascida, algo que não existia antes de sua descida ao submundo. Era como se, ao atravessar as camadas da existência, ela tivesse aprendido que cada luz precisa ser equilibrada por uma sombra. Com o passar das estações, a juventude de Perséfone começou a se transformar em presença divina. Ela já não andava pelos campos como uma menina despreocupada. Havia uma gravidade suave em seus passos, uma consciência tranquila que a aproximava tanto da vida quanto da morte. Os mortais que a viam não percebiam apenas beleza, percebiam profundidade. Era como olhar para alguém que carregava dentro de si a memória de duas dimensões. E isso fazia com que suas palavras, seus gestos e até mesmo seu silêncio ganhassem peso. Um dia, enquanto caminhava sozinha por um bosque silencioso, Perséfone se deteve diante de uma árvore que estava prestes a florescer. Ela passou os dedos pela casca, sentindo a vida prestes a se expandir. E naquele instante, seu pensamento voltou ao submundo, não em tristeza, mas em reconhecimento. Havia ali uma sensação de completude, como se ela finalmente entendesse que seu destino não era uma prisão, mas uma ponte. A ponte entre mundos, entre estados do ser, entre a presença e a ausência. Ser filha da terra e rainha das sombras significava habitar um campo onde poucos ousariam entrar, e ainda assim ali estava ela, serena. Enquanto isso, no submundo, Hades mantinha sua rotina imutável, mas algo não era mais como antes. A ausência de Perséfone deixava o reino um pouco mais silencioso do que o habitual, e mesmo as sombras pareciam menos estáveis, como se aguardassem algo para se reorganizar. A presença dela havia despertado uma delicadeza que o submundo não conhecia. Hades, mesmo em sua austeridade, percebia que havia aprendido a olhar o seu reino de modo diferente depois que ela esteve ali. Ele não a esperava com ansiedade, pois sabia que isso seria romper com sua própria natureza, mas sua ausência era sentida como uma espécie de pausa no tecido da eternidade. Os espíritos que vagavam pelo reino dos mortos comentavam sobre a jovem que havia trazido luz às cavernas profundas. Não era luz literal, mas uma espécie de brilho interno, uma vibração tranquila que parecia ter deixado marcas no silêncio. As águas dos rios pareciam fluir com um ritmo diferente desde que ela havia partido, como se contassem histórias que antes estavam escondidas. Era como se o submundo tivesse descoberto uma primavera interna e aguardasse agora o retorno de sua rainha. Quando chegou o momento inevitável do ciclo, Perséfone sentiu o chamado antes que qualquer deus viesse anunciar. Era um eco suave, algo como uma brisa que soprava para dentro de seu peito, convidando-a a descer novamente à profundidade da terra. Ela sabia que Deméter sentiria dor, mas também sabia que resistir significaria romper o equilíbrio que sustentava todas as coisas. E assim, com o coração dividido, ela procurou a mãe. Deméter percebeu o que estava acontecendo antes mesmo que a filha dissesse qualquer palavra. O olhar de Perséfone carregava aquela sombra familiar,
não de tristeza, mas de convite. Era o retorno do ciclo chegando com a delicadeza inevitável de uma maré. A deusa da terra desejava segurá-la, mantê-la ali como se fosse possível estender indefinidamente a primavera. Mas dentro dela residia também a sabedoria do mundo natural, a compreensão de que tudo que vive precisa alternar entre presença e ausência para que a vida continue a existir. E foi assim que, mesmo com o coração apertado, ela abraçou a filha com ternura. Perséfone desceu pela segunda vez ao submundo com passos mais conscientes. Não havia medo em sua postura, mas sim uma aceitação madura. Era como se ela reconhecesse que, ao retornar, completava uma parte de si mesma que permanecia em silêncio durante sua estadia na superfície. E dessa vez, quando chegou às profundezas, o reino pareceu se transformar ao redor dela. As sombras se movimentavam com leveza, como se a recebessem. As águas murmuravam de maneira mais suave. O ambiente inteiro reconheceu sua chegada, como se estivesse aguardando por ela desde o dia em que partiu. Hades a observou com um respeito silencioso que dizia mais do que palavras. Ele não a recebeu como uma prisão recebe uma cativa, mas como um guardião recebe alguém que lhe é essencial. Não havia urgência nem possessividade, apenas a constatação de que ela fazia parte daquele espaço, da mesma forma que fazia parte da superfície. Perséfone caminhou ao lado dele e juntos percorreram os campos de sombras onde os mortos descansavam. Ela sentia, naquela quietude profunda, um tipo de paz que não encontrava em nenhum outro lugar. Era uma paz que não dependia do brilho da luz, uma paz que se apoiava no silêncio das coisas eternas. A cada passo, ela percebia que o submundo não era o oposto da vida, mas sim continuidade dela, uma dimensão onde o tempo não apressava ninguém. Ali, a ausência se tornava presença, e a escuridão revelava nuances que a superfície escondia. Era como se sua própria alma se expandisse para compreender aquilo que antes parecia distante e estranho. E quanto mais caminhava, mais seu coração encontrava equilíbrio entre aquilo que tinha deixado acima e aquilo que reencontrava ali. Durante os meses em que permaneceu no submundo, Perséfone aprendeu a ouvir os murmúrios das almas com compaixão profunda. Não havia temor em seu olhar, havia acolhimento. Ela entendia que ali estavam histórias inteiras, existências que tinham florescido e murchado e que agora descansavam em um silêncio sem dor. Ela se tornou companhia de muitas almas antigas e sua presença trazia conforto até mesmo para aquelas que vagavam inquietas. Era como se, ao tocar aquele mundo, ela ativasse uma luz interna que não ameaçava, mas acolhia. Hades, observando essa delicadeza, começou a compreender que Perséfone não era apenas visitante, mas rainha, não porque ele a havia tomado, mas porque ela havia se tornado parte essencial da ordem do submundo. Sua presença trazia harmonia, equilíbrio e até mesmo beleza àquele espaço que muitos temiam. E com o tempo, até mesmo ele, o Senhor das Sombras, passou a ver seu reino com novos olhos, percebendo profundidades que antes lhe escapavam. Quando o período chegou ao fim e Perséfone precisou retornar à superfície, o submundo a deixou ir com serenidade. Era como se aquele reino, em sua sabedoria silenciosa, compreendesse o valor da alternância. Ela subiu novamente pelas camadas da terra, sentindo a textura do mundo mudar ao seu redor. Primeiro o frio das profundezas, depois o calor suave da terra, depois a brisa que anunciava seu retorno à luz. E quando emergiu à superfície, a natureza celebrou como sempre. Flores se abriam, rios despertaram e o canto dos pássaros encheu o céu. Deméter correu ao encontro da filha, sentindo o coração se aquecer outra vez, e com o retorno de Perséfone, a terra floresceu em sua plenitude. Tudo se reorganizou, encontrando no ciclo natural a segurança de que a vida sempre retornaria, mesmo depois dos meses de ausência. E assim, o mito de Perséfone se afirmou como narrativa que ensina sobre a dança eterna entre presença e retirada, entre luz e sombra, entre a superfície e o submundo. Cada retorno era uma celebração,
cada partida uma lembrança de que a vida se sustenta em movimentos. Conforme os ciclos continuavam seu movimento eterno, Perséfone passou a compreender com mais profundidade aquilo que havia se tornado. Não era apenas uma deusa jovem retornando à superfície para alegrar a terra, nem apenas uma rainha silenciosa que caminhava entre as sombras. Era a representação viva das transformações inevitáveis da existência. Em cada gesto seu, a natureza parecia encontrar um reflexo. Em cada estação, seu nome era sussurrado de maneiras diferentes, como se o mundo inteiro conversasse com ela em ritmos variados, adaptando-se à sua presença ou à sua ausência. Com o tempo, sua história passou a ser contada entre os mortais não apenas como mito, mas como verdade emocional. Muitos viam nela um consolo para as mudanças da vida, para as perdas que se transformam em reencontros, para as noites que cedem ao amanhecer. Perséfone era, sem saber, um símbolo para aqueles que, vivendo na superfície, buscavam entender por que certos períodos pareciam mais frios, mais escuros, mais silenciosos, enquanto outros vinham carregados de cor, perfume e luz. As pessoas passaram a olhar para o céu, para as árvores, para os campos e a perceber nelas um movimento que era, na verdade, o reflexo dos passos de Perséfone entre os mundos. Durante suas estadias na superfície, ela caminhava pela terra como quem relembra cada detalhe de um sonho. Havia um perfume que a acompanhava, algo entre o frescor da primavera e a profundidade do submundo, uma fusão que ninguém conseguia explicar, mas que todos conseguiam sentir. Era como se sua presença carregasse a promessa da fertilidade, ao mesmo tempo em que trazia uma lembrança suave da quietude. Os mortais, ao vê-la passar, sentiam-se acolhidos por uma sensação de renascimento, como se sua simples passagem fosse capaz de despertar algo antigo adormecido dentro de cada um. Deméter, por sua vez, vivia os meses da presença da filha com intensidade tranquila. Ela aprendeu a saborear cada momento como quem segura nas mãos algo precioso, sabendo que não pertence a ela inteiramente. E foi essa aceitação que começou a transformar profundamente seu próprio coração. Com o tempo, a deusa da terra deixou de sofrer como antes quando o momento da partida se aproximava. Ela passou a compreender que a presença de Perséfone era eterna, ainda que dividida. Que a ausência, embora doída, também carregava sentido, pois era ela que permitia o retorno. E com essa compreensão, o ciclo deixou de ser uma ferida e passou a ser uma canção. Por vezes, durante os meses em que Perséfone estava na superfície, havia manhãs em que ela se sentava à beira de rios, observando a água correr com delicadeza. Nessas horas, seu pensamento se dirigia ao submundo. Não era saudade dolorosa, mas reconhecimento de lugar. Era como se ela carregasse dentro de si uma porta aberta para aquele reino, uma porta que ela sabia que voltaria a atravessar, não com angústia, mas com serenidade. Ela se lembrava das almas que vagavam em paz, das águas silenciosas que guardavam histórias, da figura de Hades caminhando ao seu lado pelas vastas extensões sombrias. E ao lembrar, sentia que parte de sua essência pertencia àquele espaço tanto quanto a luz. Os animais, sensíveis aos ritmos do mundo, aproximavam-se dela como se percebessem essa dualidade. Pássaros pousavam perto, confiantes. Cervos apareciam ao longe, observando com calma. Flores se curvavam como se recebessem sua atenção com gratidão. E todas essas sutilezas criavam um ambiente onde Perséfone podia existir inteiramente. Ela não era mais apenas a jovem que um dia fora surpreendida por uma abertura na terra. Era agora uma deusa cuja presença organizava o mundo. Quando o momento da descida se aproximava, Perséfone caminhava até uma colina que se tornara seu ponto de transição. Era um lugar onde a superfície parecia tocar o silêncio do submundo. Ali, as árvores se inclinavam como se guardassem segredos. A grama movia-se com leveza, mesmo quando não havia vento, e o ar parecia mais denso, como se carregasse a expectativa da mudança.
Ao se aproximar desse lugar, Perséfone respirava com tranquilidade, sabendo que sua jornada estava prestes a mudar novamente. Deméter acompanhava a filha até esse ponto, mas não ultrapassava o limite onde o solo começava a se transformar em passagem. A mãe observava a filha com um misto de orgulho e melancolia. Havia ali a consciência de que ela não perdia Perséfone ao deixá-la partir. Apenas a acompanhava até o limiar de outra paisagem. E ao vê-la atravessar a superfície rumo às profundezas, sentia seu coração aquecer e esfriar ao mesmo tempo, numa sensação que apenas as mães divinas conhecem. A sensação de amar algo que pertence ao mundo inteiro, não apenas a elas. A descida de Perséfone sempre acontecia de maneira suave. A terra não tremia mais como na primeira vez. Não havia mais rupturas violentas. O caminho se abria diante dela com respeito, como se reconhecesse quem ela havia se tornado. E ao atravessar, o mundo ao seu redor mudava lentamente. Primeiro a cor do céu escurecia, depois os sons da superfície iam se dissolvendo como ecos distantes. Em seguida, surgia o murmúrio familiar dos rios subterrâneos, o brilho suave que não vinha de luz, mas de presença. O silêncio que não era vazio, mas acolhimento. Ao chegar ao submundo, Perséfone se sentia parte de um ciclo que não poderia ser alterado. O reino a recebia como uma rainha que retorna ao seu trono, mas não como uma senhora distante. Sua presença ali era percebida com reverência serena. Os espíritos se moviam com mais suavidade, as sombras se organizavam como se a aguardassem sua atenção. E Hades, sempre observador, aproximava-se com postura de alguém que reconhece na outra pessoa aquilo que lhe completa, não por amor romântico aos moldes humanos, mas por equilíbrio cósmico. Hades, ao caminhar ao lado dela, mostrava-lhe novos espaços do submundo, áreas que ela ainda não havia explorado. Havia cavernas onde as memórias dos mortos se acumulavam como brisa suave. Havia salões onde o silêncio vibrava como canção em baixa frequência. Havia espaços abertos onde nada existia além da eternidade pura, e Perséfone os observava com tranquilidade, como se contemplasse a própria essência do tempo sem pressa. E em cada novo lugar, ela reconhecia que ali também havia beleza, uma beleza que poucos poderiam compreender sem temer. Com o passar dos séculos, muitos mitos começaram a surgir sobre ela. Alguns diziam que Perséfone se tornara tão poderosa no submundo quanto Hades. Outros afirmavam que era sua presença que mantinha as almas em paz. Havia quem acreditasse que sua simples chegada fazia com que até mesmo as águas do rio Estige e Lete se tornassem menos densas. Embora nenhuma dessas histórias fosse exatamente literal, todas carregavam algo da verdade essencial. Perséfone trazia ao submundo a qualidade da renovação. Ela carregava a promessa da transformação, mesmo ali onde nada parecia mudar. Na superfície, as pessoas começaram a entender que o inverno não era apenas ausência de vida, era preparação. Era o descanso da terra sob o olhar silencioso da Rainha das Sombras. E assim, os ciclos tornaram-se parte do cotidiano humano, integrando a espiritualidade, a agricultura, os rituais e até mesmo a maneira como cada pessoa entendia sua própria vida. Cada morte era vista não como um fim absoluto, mas como retorno ao reino onde Perséfone caminhava. Cada primavera era vista como sinal de que ela havia retornado à superfície, trazendo consigo a promessa de que tudo, absolutamente tudo, poderia florescer de novo. Enquanto esses mitos se espalhavam, Perséfone continuava sua peregrinação calma entre os mundos. Era uma dança sem pressa, numa alternância que governava o ritmo do planeta. E embora as estações se repetissem, nunca eram idênticas. Cada retorno à superfície revelava algo novo. Cada descida ao submundo aprofundava sua compreensão da eternidade, e assim ela se transformou em deusa de duas naturezas, uma divindade que unia a leveza da vida e a profundidade da morte em um mesmo gesto.
Aqueles que buscavam compreender o sentido de sua história percebiam algo singular. Perséfone não representava apenas a mudança externa do mundo, mas também as mudanças internas que habitam cada ser. Era como se sua jornada fosse um espelho para o próprio coração humano, que alterna entre dias de luz e períodos de sombra, entre expansão e introspecção, entre calor e recolhimento. E assim, seu mito tornou-se não apenas uma explicação para as estações do ano, mas um lembrete delicado de que tudo o que vive carrega pequenos submundos dentro de si, lugares onde memórias descansam e onde é preciso descer de tempos em tempos para retornar mais forte. Com o passar dos tempos, templos começaram a ser erguidos em honra a Perséfone e Deméter. Os rituais ofereciam grãos, flores, frutas e silenciosas orações àquilo que elas representavam. Havia gratitude pela fertilidade, pela colheita, pela vida que renascia. E havia também reverência pela descida ao submundo, pela necessária pausa, pelo ciclo que permitia a todas as coisas se renovarem. Em muitos desses rituais, os participantes caminhavam em silêncio, guiados pela crença de que descer simbolicamente às profundezas de si mesmo era o caminho para reencontrar a própria primavera. Perséfone, mesmo sem participar diretamente dos cultos, sentia as preces que a buscavam. Elas chegavam até ela como ecos tecidos pela superfície. Eram sussurros que atravessavam a terra e se misturavam ao murmúrio dos rios subterrâneos. E embora fosse deusa, essas preces despertavam nela uma ternura que ultrapassava o divino. Era como se ela reconhecesse que cada ser humano, à sua maneira, vivia a mesma alternância que ela vivia, enfrentando luzes e sombras, presenças e ausências, alegrias e silêncios. Com o passar das eras, nada mudou no ciclo, mas tudo mudou na compreensão dos que o observavam. Perséfone tornou-se um símbolo universal de renascimento, um lembrete de que a descida às sombras não é um castigo, mas parte de um caminho, um convite para aceitar as transições com serenidade, entendendo que tudo aquilo que parece se esconder durante o inverno da vida retorna na primavera com nova força. E assim, sua história permanece viva até hoje, atravessando séculos como uma melodia tranquila que ecoa na memória coletiva da humanidade. Uma melodia que diz que nada é definitivo, que tudo encontra um modo de encontrar a luz, que mesmo o silêncio do submundo guarda sementes de renascimento. E que, como Perséfone, cada pessoa caminha entre suas próprias estações internas, aprendendo a acolher tanto a luz quanto a sombra, sabendo que ambas fazem parte do eterno movimento da existência. Eu sei que provavelmente você já dormiu, então boa noite e até o nosso próximo encontro com uma nova história para te fazer dormir.